É um momento especial, um momento precioso, um momento em que você pode realmente usá-lo para plantar o que deseja plantar neste mundo e, lembrando desse momento, bom então, tem que sair. Pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo foi criado com base numa palestra de Neville Goddard. Este conhecimento fará toda a diferença em sua vida. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos! Todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só parece. É uma ilusão da perecível memória vegetal. Não nos lembramos desses momentos no tempo em que imaginamos certos estados. Então, quando esse estado imaginal toma forma para que possamos vê-lo com o olho externo, não reconhecemos nossa própria colheita e negamos que tenhamos algo a ver com esses efeitos naturais que estão ocorrendo em nosso mundo. Porque nossa memória é falha, não nos lembramos. Há um momento em cada dia, disse Blake, que Satanás não pode encontrar, nem seus demônios do relógio podem encontrá-lo. Mas o trabalhador encontra esse momento e ele se multiplica e, uma vez encontrado, renova a cada momento do dia, se bem colocado. Agora, pela palavra Satanás, ele simplesmente quer dizer dúvida. A dúvida não pode encontrá-lo. Eu desejo um certo estado neste mundo. A razão me diz que é difícil, meus amigos me dizem que é impossível, e então, se eu duvido que algum dia poderia perceber isso, essa é a voz de Satanás falando comigo. Ele está sempre desafiando Deus. Deus é minha própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. Então os protagonistas são Deus e Satanás. Simplesmente fé e dúvida. Posso imaginar que sou aquele que gostaria de ser e permanecer fiel a essa suposição como se fosse verdade. Se eu puder me lembrar dessa suposição e quando a fiz, então verei quando acontecer em meu mundo a relação entre o efeito natural e sua causa espiritual. A causa espiritual foi aquele momento de assunção. Deixe-me compartilhar com você o que me foi dado na semana passada na forma de uma carta. Ele está aqui esta noite. Seu barbeiro era o homem baixo no totem quando o encontrou pela primeira vez. Havia 4 na loja. Bem, ele era o 4º homem. Se você conhece a barbearia, e talvez as senhoras não saibam, e por isso o chefe sempre tem a primeira cadeira, e então, se for um dia lento, ele pega o homem. No momento em que ele termina, ele consegue o segundo. Ele não compartilha. Se 3 entrarem, eles vão para as cadeiras diferentes. Bem, 4 cadeiras, a 4ª espera por seu cliente. Bem, um dia esse meu amigo sentou-se em sua cadeira. E gostou da forma como cortava o cabelo e deduziu pelo que disse que gostava de cortar cabelo. Ele tinha orgulho de sua profissão de barbeiro, orgulho disso. Não dando desculpas como tantos barbeiros fazem. Ele tinha orgulho de ser barbeiro e queria ser o melhor barbeiro e vencer competições. Então, tendo ouvido esse homem expressar esse desejo, meu amigo imaginou que ele era o máximo. Bem, em pouco tempo ele comprou o chefe barbeiro e depois o dispensou e reorganizou sua equipe e a partir daí começou a seguir para o topo. Bem, 3 semanas atrás, enquanto estava sentado em sua cadeira, que agora é dele. O chefe barbeiro é seu barbeiro porque ele era o homem baixo, mas agora ele é o homem superior. Ele disse a ele, e de uma forma muito emocionante, que haveria um concurso a ser realizado em São Francisco. E ele gostaria de entrar neste concurso de penteado e corte de cabelo. Pois bem, disse meu amigo quando descobri que ele queria muito, e ninguém entra em concurso a não ser que queira ganhar, vi na parede o troféu que seria dele. E eu ouvi me contar como ganhou. Bem, havia 4 homens na loja. Um estava comprometido naquele fim de semana e, no fim de semana passado, ele levou 2 com ele. Então havia 3 daquela loja de 4 homens. Foram apenas 9 troféus entregues no estado nessa competição e aquela lojinha ganhou 4.
O chefe barbeiro ganhou o primeiro prêmio e um segundo prêmio, e seus 2 homens que o acompanharam ganharam um segundo. Então eles voltaram de São Francisco levando 4 de 9. Agora ele me disse: você sempre disse da plataforma, eu lhe direi antes que aconteça que quando acontecer você pode acreditar. Bem, agora, vou contar a você, Neville, antes que aconteça. Vai haver uma competição no sul da Califórnia e eu vi o troféu dele como o primeiro naquela parede. E assim, antes que aconteça, direi a vocês que, quando acontecer, vocês saberão que estou colocando isso em prática. Eu sei que ele vive disso. Depois haverá outro concurso, disse ele, em Miami, e é preciso vencer em Miami para ser elegível para o que será realizado em Bruxelas, que será internacional. Estou colocando lá em Bruxelas como o primeiro entre todos os competidores. Bem, eu sei que ele vai ganhar. Pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só parece. É uma ilusão da perecível memória vegetal do homem. Ele não se lembra. Bem, agora ele vai se lembrar do que fez. E eu tenho o registro dele em casa em sua carta. Agora ele me disse nesta carta: eu tive um sonho. Repeti o sonho e depois tive um terceiro sonho, tudo na mesma noite. Então, o primeiro e o segundo foram simplesmente o mesmo sonho, repetido. Não trago os detalhes, disse ele, do sonho, mas era tudo sobre, em detalhes, estranhamente, sobre meu aniversário. Mas não consigo me lembrar de todas as coisas que aconteceram. Eu só sei, aqui estava um homem com uma túnica branca com um livro na mão, aberto no meio, com bordas douradas, e ele tinha uma pena na mão, ou poderia ser uma foice. Ele parecia quase o conceito de pai-tempo de um cartunista. E ele insistiu que meu aniversário era um certo dia e eu fui igualmente enérgico em afirmar que não era porque sabia que meu aniversário era 19 de setembro de 1927, e ele insistia, apesar de meus protestos, apontando todas as coisas no livro. E então eu acordei. Apesar de sua insistência e de meu protesto, pois eu sabia meu aniversário, pelo menos aquele era meu aniversário físico. Vou chamar sua atenção para o Salmo 87, e o Senhor registra como registra os povos. E ele disse que este nasceu lá. É tudo sobre o nascimento. Há apenas 7 versículos nele. É um salmo pequeno e curto. Mas este é o nascimento, não de um nascimento físico, este é um nascimento espiritual, e este nasceu ali. Posso dizer a ele que você fez um trabalho perfeito, como eu sabia que faria ao desafiar o anjo do Senhor, o registrador. Pois pecar pelo silêncio quando deveríamos protestar torna todos nós covardes. E nenhum covarde pode ser usado em seu estábulo de garanhões. Posso dizer pela maneira como você redigiu sua carta que você nasceu, mas a memória vegetal moribunda não o trouxe de volta. Você nasceu do alto. Você teve outras experiências que implicariam um pressentimento. Mas a partir desta carta, eu diria que você foi. Mas a memória não o trouxe de volta. Estou convencido disso por sua carta. Pois está tudo no passado, não está presente e certamente não é futuro da maneira como você redigiu a carta. Pois você sabe sua data de nascimento que é física, e você disse 19 de setembro de 1927, e ele negou que fosse o dia de seu nascimento. Negar que foi o dia do seu nascimento implicaria que você nasceu no mundo espiritual porque ele representa não o mundo físico, mas o mundo espiritual. Então eu diria de você: você nasceu de cima. Não está presente e certamente não é futuro da maneira como você redigiu a carta. Aqui, pegue esses momentos, cada momento no tempo. É um momento especial, um momento precioso, um momento em que você pode realmente usá-lo para plantar o que deseja plantar neste mundo e, lembrando desse momento, bom então, tem que sair. Pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Pois bem, essa causa espiritual é aquele momento em que você ousa assumir que é o homem ou a mulher que gostaria de ser ou aquele outro homem, no caso dele o barbeiro, que é o máximo que desejava ser. Então, você pode fazer não só por você,
fazer por outro ou fazer por muitos como ele fez. E esses são esses momentos preciosos neste nosso mundo maravilhoso, mas nossa memória se apaga e não lembramos. Assim, quando a coisa toda surge em nosso mundo, não a relacionamos com nossa própria colheita. Não nos lembramos de quando fizemos. Mas nada poderia acontecer em meu mundo que viesse por acaso. Não poderia. Todas as coisas vêm porque eu as plantei, intencionalmente ou involuntariamente. Ou fiz sabendo que estou fazendo ou fiz sem saber porque estava perdido em algum estado emocional e senti intensamente sobre um estado. Pode ter sido um estado adorável ou desagradável, mas a semente foi plantada e eu a colherei. E a coisa toda virá ao meu mundo, quer eu reconheça minha colheita ou não. Então, se eu sei que esta é a lei da vida, cabe inteiramente a mim agora selecionar e plantar apenas o que eu quero colher em meu mundo. Portanto, todos deste mundo estão aqui com um propósito, e o propósito é cumprir as Escrituras. Não há outro propósito. E o cumprimento das Escrituras me tira deste mundo onde devo permanecer até que eu desperte. Bem, não posso despertar até cumprir as Escrituras, pois as Escrituras são o plano. Agora, outra senhora escreveu este. Ela disse, eu me encontrei nesta gloriosa mansão, muito, muito alto. E eles tinham os jardins mais bonitos e perfeitamente mantidos. E um homem e uma mulher saíram em um carro branco e alguém me disse, me dê 2 nomes e são nomes de 2 parentes meus. Mas eu sabia que era você quem tinha partido e também sabia que você voltaria. Agora, não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu entre saber que foi você quem partiu e que voltaria. Mas acordei dizendo, agora sei que experimentei o que Neville disse que eu passaria. Então minha garganta estava seca como se estivesse em chamas e fui tomar um bom gole de água gelada, voltei para a cama e tive um sonho. Estou em uma loja de departamentos e lá estou eu com todas essas bíblias para noivas, bíblias distribuídas para casamentos. E, estranhamente, todas as noivas estavam vestidas com seus vestidos brancos de noiva e a loja de departamentos abastecia os noivos. Todos eles estavam se casando por procuração. E a loja de departamentos forneceu a todos os noivos que eles pudessem tirar uma foto de casamento com o noivo fornecido pela loja de departamentos. Aí eu virei para uma e, falando com ela, ela disse que vai para Paris. E então eu disse a ela, vou me casar no mês que vem. Bem, essa visão que você teve, minha querida, é uma bela visão porque, como lhe é dito nas Escrituras. O livro de Isaías. Seu Criador é seu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. De modo que o que você viu é o símbolo perfeito do que a profundidade de nosso próprio ser revelou a você, que você terá união com o Senhor e união com o Senhor significa que aquilo que está em você, como um ovo, será fertilizado e então ele entrará em erupção dentro de você. E tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se desenrolará dentro de você, e você será ele. Então posso dizer que você teve a visão perfeita. Então outra senhora escreveu. Então, levei meu filho para o quintal e aqui estava o viveiro de peixes que eu tinha. Ainda não estava abastecido de peixes, mas de água límpida e com cerca de 30 centímetros de profundidade. E dentro dele estava um cachorrinho branco e peludo deitado na água com seu focinho preto bem acima da água. Tirei o cachorro, sequei e levei para dentro de casa. E ele brincou e brincou por toda parte e então eu perdi, procurando por ele, voltei para o quintal e lá estava o cachorro na piscina de novo. Mas desta vez, quando passei, ele abanou o rabo como se dissesse, deixa-me aqui, gosto de estar aqui. E ficou bastante satisfeito por estar submerso na água menos o nariz acima. Mas o rabo abanou como se estivesse feliz por estar naquela água. Bem, posso dizer a você, na Bíblia, falamos de pedra, água e vinho. A pedra é a história literal, a alegoria. E o homem deve descobrir a natureza fictícia e o caráter de uma história. E quando ele descobre o caráter fictício da história nas Escrituras e aprende seu significado, ele encontrou a água. Ele feriu aquela rocha como Moisés e dela saiu água. Agora,
O primeiro milagre ou sinal no livro de João é a transformação da água em vinho. E assim, é dito a você, enchei as vasilhas de pedra com água, e quando tiraram das vasilhas de pedra, aquela água que estava na vasilha de pedra, era vinho, vinho perfeito, vinho adorável. Primeiro temos uma história e o homem pega a história e aceita a história literalmente, e assim ele passa a vida com um significado literal ou a pedra. Quando ele descobre o personagem fictício da história e então ela se revela a ele, o verdadeiro significado, ele tem a água psicológica. Agora o cachorrinho é o símbolo da fé. Sua fé está agora no significado psicológico dessas grandes verdades. Se você aplicar o que sabe, você o converterá em vinho. Se você aplicar. Se você pegar o que você sabe agora, que a imaginação cria realidade, e ousar imaginar que você é agora o que você gostaria de ser, então você está transformando esta água em vinho. Conforme nos conta o livro do Gênesis, quando Jacó trouxe o rebanho para o campo, o poço foi tapado com uma pedra. E ele rolou a pedra e deu água ao seu rebanho, e então colocou a pedra de volta. Ele não transformou em vinho, mas retirou água. Mas uma pedra o cobria e escondia a visão da água. Então a história é contada ao homem, porque é uma parábola, tudo é uma parábola, tudo é uma alegoria, e se você tomar como factual e não como realmente é, a parábola mais maravilhosa do mundo, bem, então você nunca usará sua imaginação para extrair dessa pedra a água. Portanto, você não pode alimentar o rebanho. Mas se você pode realmente obter de qualquer história nas Escrituras, seu significado psicológico e contá-lo ao mundo, como quando Isaac traz seu filho. E Isaac é cego e não pode ver, e ele tem 2 filhos. Um se chama Esaú e o outro se chama Jacó. E Jacó se cobre com as peles de uma cabra para dar a si mesmo a sensação de pelos. Pois o primeiro era Esaú e Esaú era todo peludo. E assim, quando Jacó enganou seu pai fazendo-o acreditar que ele era Esaú, Isaac lhe deu sua bênção. Então você pega a história e, enquanto estou aqui agora, a razão me diz que não estou onde gostaria de estar, que não sou o homem que realmente desejo ser. Então eu excluo o que a razão está sugerindo. Nego tudo o que a razão dita. Fecho os olhos para os fatos da vida, para as coisas óbvias, e me visto mentalmente com tudo o que gostaria de ser. Imagino que as pessoas me vejam como me viriam se eu fosse o homem que quero ser. Imagino que estou realmente onde estaria se fosse isso, e que estou realmente fazendo todas as coisas que faria, normal e naturalmente, se o que estou supondo fosse realmente verdade. Se fosse um fato. Bem, agora, quando faço isso, estou me vestindo com as vestes exteriores da naturalidade dos fatos. Agora, quando abro os olhos para os fatos da vida, ela nega tudo o que fiz. Mas eu me lembro do que fiz. Eu peguei aquele momento precioso. Pois há aquele momento em cada dia que a dúvida não consegue encontrar, e seus companheiros não podem encontrá-lo. Mas o trabalhador encontra esse momento e, assim, torna-se o trabalhador. Você encontra esse momento e se veste com todas as coisas adoráveis que deseja ser neste mundo e, tendo feito isso, pode quebrar o feitiço. Abra seus olhos sobre os fatos do mundo e os fatos negarão tudo o que você fez. Mas é dito nas Escrituras que Isaac, tendo feito isso, tendo dado a bênção naquele momento, ele não poderia retirá-la. Ele não poderia retirá-lo. E assim, quando Esaú vem ao mundo e diz a seu pai, mas você foi enganado, antes de tudo, ele tirou de mim meu direito de primogenitura. Agora ele está tirando de mim minha bênção. Ele é nomeado corretamente. Você o chamou de Jacó, que significa ele suplanta. Ele é um suplantador. Mas o pai Isaque disse, mesmo que ele tenha vindo por engano e me enganado fazendo-me acreditar que ele era Esaú, eu dei a ele sua bênção e não posso retirá-la. Portanto, esse momento não pode ser chamado de volta. Está a caminho e vai para onde? A realização de si mesmo. E quando aparece neste mundo, a rapidez é apenas o surgimento dessa continuidade oculta. Então foi se movendo, invisível para o mundo e de repente rompe no mundo. Mas tendo lembrado o que fiz, posso relacionar agora aquela causa espiritual,
a coisa que fiz, invisível para os outros, a coisa vista agora. No seu caso, meu querido, tendo visto o cachorrinho que é o símbolo de Caleb ou o cão da fé, aquele que vai com ele, vai com Joshua através do rio para a terra prometida. Ninguém mais poderia ir. Então, você anda com fé nisso. E chegará o dia, você transformará tudo em vinho. Em outras palavras, você se encontrará cumprindo as Escrituras. A coisa toda se desenrolará dentro de você. Agora nós contamos a vocês na segunda-feira passada a história de Moisés e que ele não atravessou para a terra prometida, mas Joshua atravessou. Você pode não estar familiarizado com as Escrituras, mas o nome original de Joshua era Oshia, conforme nos contado no livro dos Números. Você encontrará isso no capítulo 13, no versículo 16 de Números. E Moisés chamou Oshia, filho de Num, Joshua. Então, quando você pega o prefixo de G e o coloca antes de Oshia, você transforma Oshia, que significa Salvador ou Salvação. Assim, torna-se aquele poder criativo que, na verdade, eu diria, fertiliza o que Moisés representou. Moisés representou o homem padrão. Veja se você faz tudo de acordo com o padrão que está sendo mostrado a você na montanha. Então aqui, você está vendo tudo claramente. Isso é um padrão. Não altere uma coisinha. Faça exatamente como lhe foi mostrado na montanha. Mas não posso entrar. Esse é o ovo perfeito. Esse é o óvulo. Mas um ovo permanece apenas um ovo até ser fertilizado. Deve ser fertilizado pelo esperma. Assim, o esperma deve penetrar na superfície do óvulo. Não deixa nenhum buraco, nem antes nem depois da penetração. E ninguém entende como isso acontece. Porque ninguém sabe, é tudo imaginação. Não preciso passar por nenhuma porta para me colocar em uma sala fechada. Séria sala, e posso imaginar que estou nela e não abri uma porta para passar e não quebrei a parede para passar e quando saio, não passei por uma abertura porta e não passei quebrando a parede. Entrei sem deixar nenhum buraco e saí sem deixar registro de minha entrada e saída. Assim, um pouco de esperma penetra na superfície de um óvulo e não deixa nenhum buraco, nem antes nem depois da penetração. Mas, a menos que penetre, esse ovo permanece apenas um padrão perfeito do que deveria ser ou poderia ser, mas nunca poderia se desenvolver por si mesmo. É preciso que o esperma penetre para fazê-lo se desdobrar. E assim, é Joshua, que é o nome hebraico de Jesus. A palavra Jesus e a palavra Joshua são a mesma coisa. Então, aquele por quem Jeová salvará. E assim, o homem despertado do sonho da vida, se ele é um homem poderoso, um homem como o que eu falei esta noite, alguém que desafiaria o anjo do Senhor e apesar de seus protestos, ele ainda está insistindo que não é a data certa. E aqui ele está apontando para o livro de Deus e mostrando a ele que é. Mas, apesar disso, ele não pecou pelo silêncio. E porque não pecou pelo silêncio, pode ser usado perfeitamente no estábulo do Senhor, para realmente impregnar aqueles que aceitaram a palavra de Deus e a têm dentro de si como um padrão. O padrão perfeito que deve um dia, tendo sido impregnado, irromper dentro daquele e se desdobrar dentro dele. Eu o parabenizo por suas realizações. Para todos os que são despertados se forem desse espírito, são membros do estábulo do Senhor, usados para fecundação, para inseminar as noivas de Deus. Pois ele é Deus. Todos neste mundo são Deus. Mas enquanto a senhora escrevia, ela disse, eu escrevi esta carta. Não entendo muito bem, mas escrevi e fui repetindo. O fato é que somos seres bifurcados, divididos. Bem, quem é o ser dividido senão o próprio Senhor? O Senhor e sua emanação, um ser dividido. E de Adão vem Eva, um ser dividido. E aquela emanação do primeiro. Bem, aqui somos emanações. Mas agora eles contêm o padrão do plano de salvação de Deus. E tem que ser, eu diria frutificado, fertilizado. E, posso lhe dizer, parece estranho neste mundo fazer essas declarações, mas sei por experiência que são verdadeiras.
Sei como desempenhamos esses papéis depois de termos despertado do sonho da vida. Quando o homem nasce 2 vezes, e ele nasce do alto, se ele é daquela escola, daquele espírito, você entra novamente como uma serpente. Se você subir deste pequeno jeito assim, não é isso. Mas quando você sobe como se fosse um relâmpago em espiral e vibra todo o crânio e ainda está vibrando tentando sair, e finalmente você cede. Esse é o poder que ele pode usar. E é essa que ele usa na fertilização de sua noiva. Mas esta noite, você testa neste nível e desce a este nível e tenta. Há um momento em cada dia e não apenas um momento. Cada momento do tempo é um momento se você tiver um desejo. Você poderia realmente isolar aquele momento e então vestir-se com o sentimento do desejo realizado, qualquer que seja esse desejo, até que você realmente sinta todos os tons da realidade, todas as coisas que você normalmente sentiria se fosse verdade. Agora, não se esqueça desse momento. Esse momento é produtivo. E em seu devido tempo, esse momento aparecerá neste mundo devidamente vestido como um fato objetivo. Se for necessário todo o vasto mundo para ajudar no seu nascimento, será necessário todo o vasto mundo. Se for preciso um exército de homens para fazê-lo acontecer, um exército de homens. Isso realmente não importa. Você não tem que guiá-lo. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente fazê-lo. E então deixe-o sozinho como você colocaria uma semente no solo, confiante de que crescerá. Bem, então você simplesmente abandona isso, sabendo o que fez para não ficar surpreso quando isso acontecer em seu mundo. Então você quer ser um homem rico, tudo bem, assuma que você é um homem rico. Não que tenha qualquer propósito neste mundo além do que você o desejou. Porque o rico e o pobre são o mesmo ser. O estado pobre, o estado rico são apenas estados. O homem que ocupa o estado pobre é um indivíduo que nunca deixa de ser esse indivíduo. Mas se ele cai no estado de pobreza, bem, então você o chama de pobre. Mas ele não difere do homem que cai no estado de riqueza. Para o homem no estado de riqueza, ele não é melhor, ele tem dinheiro, muito dinheiro se for uma pessoa fabulosamente rica. Mas isso não o coloca no sentido espiritual além do homem que é pobre. Mas o homem que é pobre não sabe que pode sair do estado de pobreza. Todos esses são estados, estados infinitos e o homem cai cegamente em estados. Se ele sabe que são apenas estados e não gosta do estado em que se encontra, sairá desse estado plantando agora um desses momentos, esses momentos celestiais, assumindo que agora estou seguro. Segurança é um termo relativo. Pode ser que alguém se sinta, bem, inseguro com uma renda de 100 mil por ano. Tenho certeza de que, se você pegar qualquer um dos homens fabulosamente ricos de nosso mundo e disser, sua renda a partir de agora será de apenas 100 mil por ano, eles teriam que vender instantaneamente seus iates, suas casas, tudo essas coisas. E desistiram de ser sócios de certos clubes porque não podiam nem pagar seus empregados. Se eles tivessem um complemento completo de empregados em suas muitas casas. E a pessoa média, se você dissesse você tem 100 mil, ela se sentiria fabulosamente rica. Portanto, riqueza é um termo relativo. Não tem nada a ver com o crescimento espiritual de um ser. Nenhum. Porque todos esses são estados. Então, posso me colocar em qualquer tipo de estado neste mundo. E então, se eu não gosto da pobreza, bem, então não entre no estado. Eu, por outro lado, não desejo riquezas fabulosas porque não desejo a responsabilidade de riquezas fabulosas e pensar nisso. Não consigo ver como alguém que é fabulosamente rico tem tempo para pensar em assuntos espirituais. Ele está tão preocupado com sua riqueza, seu portfólio, e ele cuida disso de manhã, ao meio-dia e à noite. E a primeira coisa que ele faz de manhã, quando pega o jornal da manhã, ele abre naquela seção. E ele lê, como algumas senhoras se voltam para a seção social e leem, como se realmente importasse. Mas eles fazem isso. Há alguns que apenas leem os obituários e ganham a vida lendo isso e notificando todas as pessoas que estão registradas como mortas que ele as conhecia. Sei que quando meu sogro morreu,
ele era um homem muito importante na cidade de Nova York. E quando ele morreu, por que a senhora Van Samoose recebeu inúmeras cartas de pessoas que afirmavam que o conheciam e que ele havia prometido tanto e que ele morreu antes que pudesse executar seu desejo? Alguns chegaram a imprimir todos os tipos de coisas e disseram que ele as encomendou antes de morrer. E então escreveu seu nome errado. Os impressores enviarão a você todos os tipos de cartões pessoais, dizendo que o Sr. Van Samoose os encomendou antes de morrer. E quando os vimos, ora, o nome estava escrito errado, e então o advogado dela disse: apenas ignore, apenas esqueça. Ignore todos esses pedidos porque as pessoas ganham a vida lendo a coluna de obituários. Você ficaria surpreso com quantos caem nisso porque naquele momento emocional, eles são levados. Bem, se meu marido fez isso, eu não gostaria de não compensar, então eles vão enviar o cheque pelo que ele tinha encomendado, o que ele não me disse. E então eles enviam um belo cheque de 100 ou 200 dólares para esses cartões estúpidos. E o advogado dela disse: simplesmente esqueça-os. Isso acontece a cada momento. Bem, você mal pode acreditar que as pessoas vivem dessa maneira, mas elas vivem. Você não pode conceber algo neste mundo, que alguém não esteja fazendo isso. E todas essas coisas são feitas em nosso mundo, então peço que você experimente. Com base nisso, a imaginação cria realidade. Essa é a minha premissa. E não pense por um momento que você pode imaginar à toa porque o registro está lá. E assim, como o homem planta, ele vai colher. Não há nada neste mundo que venha ao seu mundo por acidente. Mas você não se lembra do momento em que realmente fez isso. E então você não pode relacionar isso com o efeito natural. Mas o efeito natural sempre tem uma causa espiritual e não uma causa natural. A causa natural só parece. É uma ilusão. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que você pode atribuí-lo a alguma causa física. A causa física, que é a causa natural, não é uma causa. É apenas um efeito. Todas as causas são espirituais e por espiritual quero dizer imaginal. Pois o homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e isso é o próprio Deus. E Deus é a única fonte. Não há outra fonte. Naquele Salmo 87 que citei esta noite, quando este nasceu ali, termina com uma nota muito bonita. E os cantores e dançarinos disseram: vocês são nossas fontes. Não há outra fonte, nenhuma outra causa. Seja você o dançarino ou o cantor do mundo. Vocês são nossas fontes. Não temos outra fonte. Assim, a única fonte de toda causalidade é encontrada no homem como a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então você leva isso a sério e nunca pode passar a responsabilidade. Você não pode culpar ninguém neste mundo por nada que aconteça com você. Não há ninguém no mundo a quem você possa recorrer e dizer: bem, agora, você é a causa disso. Não deixe ninguém virar para você e dizer isso. Se o fizerem, apenas ignore. Porque eles estão trazendo para seu próprio mundo pelo que eles imaginam de manhã, ao meio-dia e à noite. Então, um senta para imaginar coisas desagradáveis de outro, coisas desagradáveis de um grupo, bem, então eles vão simplesmente produzir. Não no grupo, mas em si mesmos. Você vai para casa e vive isso. Viva como aquela senhora, por sua visão me diz que ela está vivendo, porque o cachorrinho peludo estava na água. Sua fé está no conhecimento psicológico dessas histórias. Só peço para ela não continuar só bebendo água. Como lhe é dito no livro de Timóteo, não beba mais água, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas muitas enfermidades. Então, é bom saber o que fazer, mas nós somos o poder operante. E, portanto, devemos fazê-lo, não apenas saber o que fazer, mas devemos fazê-lo. Então, quando faço isso, paro de beber a água e bebo vinho. Porque no minuto em que começo a aplicá-lo, estou usando vinho. Mas se eu sei o que fazer, mas não faço, bem, eu tenho a água, mas não a transformo em vinho.
Então, deixe todos aqui, pratiquem e coloquem isso em uma prática diária. E, posso dizer-lhe que não pode falhar com você. Agora vamos entrar no silêncio. Se você chegou até aqui, comente. Eu sou milionário. Gratidão.